Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo de incredulidade, tempo de apostasia, tempo de heresias, tempo de afrontas, tempo de zombarias. O Evangelho está sendo ridicularizado no mundo todo. A ênfase agora é a inteligência do homem. Mas a palavra de Deus permanece inalterada. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e creem. Quer observar? João capítulo 3, o verso 34 e 35 diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então observe bem, estou aqui em nome do Senhor, para te falar ao coração. Mas o enviado de Deus é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Deus, diz João 3,16, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ver como fica a Escritura? Verso 34 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, ou seja, não aceita, não busca o conhecimento da revelação divina, mas critica, zomba, ridiculariza, menospreza, desvaloriza a palavra, olha o que acontece. Mas o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Consequentemente, esta pessoa vai ter que enfrentar o juízo final e as coisas não vão ficar boas para o lado dele. Espero que você que está me ouvindo não seja um destes. Ainda há tempo. Enquanto a vida, temos a oportunidade de arrepender de nossos pecados, voltar a nossa mente para o Senhor e pedir a Ele perdão. Hoje, diz o escritor aos Hebreus, é o dia que nos favorece, é o dia favorável. Se ouvir a palavra, não endureça o seu coração. Então, querido, a oportunidade está aí. Por que resistir, se você pode aceitar? Observe bem, Mateus capítulo 11, o verso 25, nós temos essa escritura registrada. Olhe bem, Mateus 11, 25, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Interessante o Senhor Jesus fazer essa oração a Deus. Eu te dou graças, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sabe por quê? Porque hoje, no presente século em que vivemos, todo mundo sabe de tudo. Sabe de tudo. Só não sabe onde vai passar a eternidade. Isso eles não sabem. Mas o Senhor revela esta palavra de salvação ao coração que é humilde. Ao coração que diz assim: eu não sei tudo, Senhor, eu preciso saber onde vou passar a eternidade. A este o Senhor revela. Mas aquele que diz: eu já sei, eu já tenho minha religião, tenho minha convicção, tenho minha ideologia, tenho minha filosofia. Querido, isso não te salva. O que te salva é Deus. Quem perdoa pecados é Deus. E quem te justifica é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus está orando e falando assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos, aos humildes, aqueles que reconhecem as suas limitações. Ainda temos em Lucas capítulo 4, versos 17 e 16, versos 17 e 18, esta expressão que eu quero deixar com você. Lucas capítulo 4, verso 17, diz assim, ó: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Deram o livro para o Senhor Jesus.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Está vendo por que ele deu graça a Deus? É por esse motivo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, todas as pessoas que estão oprimidas, prisioneiras do pecado, dos vícios, das paixões, do sofrimento. O Senhor Jesus veio salvá-los. Restauração de vista aos cegos, aqueles que não conseguem enxergar as coisas espirituais. Jesus está pronto para abrir a visão e dar a ele as condições plenas de entendimento das Sagradas Escrituras, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão do Senhor Jesus. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Está vendo, querido? Se você se sente um perdido, com toda certeza o Senhor pode te salvar. Assim como eu me encontrava perdido nos meus pecados, nas minhas confusões mentais, até o dia que eu abri meu coração. Fiz isso bem novo, com 12 anos de idade. Senti a necessidade de encontrar a verdade e o Senhor me revelou. E desde então estou a serviço dele. E louvo ao Senhor por esse privilégio. Agora eu quero compartilhar com você no Evangelho de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 2, o verso 41, onde temos essa escritura registrada. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Numa outra tradução, faz referência assim: os que de bom grado aceitaram a palavra. Pedro estava pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Jesus, anunciando que Jesus é o Salvador, o único Salvador, o único capaz de perdoar pecado, ajustar a vida desta pessoa e condicioná-lo para ser aprovado por Deus. Quando Pedro terminou a mensagem, 3.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo. Está vendo? 3.000 pessoas, humildes e simples, que reconheceram os seus pecados e abraçaram pela fé a salvação em Cristo Jesus. Isso no início da igreja. Hoje são milhões de pessoas que já fizeram isso. Por que você não faz? Esta é a sua oportunidade. Abra o seu coração. Fale com o Senhor Jesus. Eu também quero, Senhor, fazer parte desses humildes que ouviram a tua palavra e creram na eficácia dela para a purificação de pecados e para que eu seja realmente restaurado e viva com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Vamos lá. Pai eterno, glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço que a palavra que anunciamos neste momento possa produzir um efeito, Deus, de constranger aquele que está resistindo, para que ele abra o seu coração e se entregue ao Senhor Jesus e seja por ti justificado. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.